Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Mais uma vez voltamos a apresentar o programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 9 de janeiro do novo ano de 2021. Gostaríamos de conversar sobre Espiritismo, Evangelho e Espiritismo, que nós sabemos que o Espiritismo, apenas para rememorar, sabemos que o Espiritismo é uma doutrina que se constitui de três aspectos: ciência, filosofia e religião. Todos esses três aspectos são ou têm ligações com todos os ramos do conhecimento humano, ou seja, com a cultura universal. Isso é o Espiritismo. E de maneira que hoje, conversando sobre o Espiritismo, gostaríamos de conversar acerca das inquietações a que todos nós estamos sempre sujeitos. Muitas vezes nós nos inquietamos com coisas que não merecem essas inquietações, mas nos ligamos às coisas e passamos a dar valor às coisas que não merecem esses valores todo, que não tem importância, mas nós damos importância. As coisas, é bom que se diga, que as coisas só têm importância quando a gente dá importância a elas. As coisas que não têm importância, na realidade elas não têm importância para nós. Mas o problema é que há muitas pessoas que dão aos problemas desta vida mais importância, mais valor do que essas coisas merecem. Aí vem os aperreios, as perturbações, daí vem as inquietações psíquicas, mentais, e que, de uma certa forma, elas passam a infelicitar a nossa vida aqui na Terra. Isto pode ser evitado? Pode sim. Tudo o que nos faz sofrer, tudo o que nos prejudica, tudo o que nos leva a inquietações, tudo o que nos leva a perturbações de uma forma geral, tudo isso pode ser evitado se tivermos como base o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer que seja a perturbação espiritual, recorra ao remédio para todos os males da alma, que é o Evangelho. Nós indicaremos o Evangelho segundo o Espiritismo para o tratamento das inquietações mentais e irrequietações psíquicas que geram doenças mentais e muitas vezes doenças nervosas. E como dissemos, essas inquietações podem ser evitadas com uma boa leitura do Evangelho, uma boa leitura diária de uma página do Espiritismo. E por que também não aditar, não acrescentar? Se você tem esses problemas espirituais, procure o centro espírita, uma instituição espírita, no seu bairro. Assista pelo menos 2 reuniões espíritas por semana. Faça um tratamento espiritual na casa espírita. Leia o Evangelho, tome passe na casa espírita, assista às reuniões, tome passes, mesmo porque
você não sabe, ou nós não sabemos, a quantidade de criaturas desencarnadas, perturbadas, que também estão ao nosso lado, nos perturbando e criando inquietações e requietações mentais. Podem ser causadas por esses espíritos que estão numa condição de perturbação, muito carentes espiritualmente, no mundo espiritual, que eles estão ao seu lado. Você apenas não vê, porque você não é médio vidente, mas você sente a influência desses espíritos que estão ao seu lado. Todo mundo sente essa influência. E de maneira que nós, dentro deste tema, dentro deste assunto que é muito interessante, porque ele se liga à nossa economia psíquica, à nossa economia espiritual, mental, nós então consultamos aqui uma mensagem no livro do Espírito Emmanuel, obra esta que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. E vejamos aqui o que é que ele diz nessa pequena mensagem. Prestemos bem atenção. Ele diz: considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Ele está dizendo que as inquietações, de uma forma geral, elas também inquietam as criaturas que convivem conosco no trabalho, os amigos, os parentes, principalmente a família, porque o lar é onde nós fomos convidados a viver. E inquieta todo mundo. As nossas inquietações interiores e requietações mentais, elas irradiam o ambiente todo, que emite fluidos que prejudicam as pessoas também. E então o Espírito diz aqui que frequentemente, baseado também nas consultas ao Evangelho segundo o Espiritismo, a uma mensagem espírita, procuremos saber as causas que nos induzem às inquietações nervosas. E encontraremos o que é que está nos inquietando, que problema nós estamos passando para nos inquietarmos e estarmos prejudicando aqueles com quem nós convivemos. Aí ele diz: recorda que todos nós, os espíritos encarnados aqui na Terra, ou os desencarnados em evolução, ainda estamos muito longe da condição de espíritos superiores, espírito perfeito. Tem muito chão pela frente, muitos milhões de anos pela frente, para nos tornarmos espíritos puros, anjos, como ensina as religiões. Tem muita distância, muito chão pela frente. Quase impossível seguir sem erro na jornada. Quer dizer, quem pensa que nessa jornada não comete erros, está sonhando, está redondamente enganado, porque somos como crianças que estamos aprendendo a andar em termos de evolução e cometemos sempre erros. Não esperemos diferente. Procuramos corrigir os erros, é o que devemos fazer. Procuramos analisar os erros que nós cometemos, é justamente o que devemos fazer, mas não esperemos nunca cometer erros, porque ainda somos espíritos atrasados, inferiores, que, como dissemos, somos as crianças da evolução, os pequeninos da evolução. E ele diz: recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, em evolução no planeta Terra, ainda estamos longe da condição de espírito perfeito. Isto
não nos acomoda, não é? E nem é uma desculpa para cometermos os erros. Também não. Mas pelo menos nos dá um raciocínio mais elevado para o autoconhecimento de nós. Devemos nos conhecer por dentro. Isto estimula ao autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, e não uma forma de nos acomodarmos nos erros, e não uma forma de justificar os nossos erros. Não é isto que o Espírito está dizendo. Aí ele diz, quase impossível seguir sem erro na jornada, quer dizer, nessa caminhada de evolução. Mas é preciso reconhecer que a divina... Estamos afastando aqui algumas propagandas. Mas é preciso reconhecer que a divina providência, Deus, jamais nos nega recurso para corrigir os nossos erros. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser, não é? O que nós desejamos ser, e para a melhor condição que te cabe alcançar. Quer dizer, mentalizemos aquela criatura não inquieta, irrequieta, mas aquela criatura mais calma, mais branda, e imaginemos nos transformar nesta criatura, que pouco a pouco nós nos transformaremos nessa criatura. Aí ele diz, consulta o passado, o que fizeste, o que nós fizemos, por arquivo de informações. Quer dizer, vamos buscar na consciência, vamos buscar no arquivo da nossa memória o que nós fizemos, não é? Que te facilite os movimentos em rumo certo, mas não te prendas a lembranças de caráter negativo, de caráter sombrio, de caráter que venha nos prejudicar, de caráter perturbador. O que fizemos de errado, procuremos corrigir, mas não nos apeguemos àquilo, e que esse apego a esse erro do passado seja uma barreira, ou seja, uma parede em nossa frente. Ao contrário, devemos demolir essa parede, corrigindo os nossos erros, e ao mesmo tempo tendo a boa intenção de corrigirmos a nós mesmos, porque hoje é o dia de construir o nosso futuro. O amanhã é agora, com o material selecionado de que dispomos no campo da experiência. Recordemos o que fizemos, corrijamos os nossos erros, mas não fiquemos escravos deles. Não é? Porque já passaram. Vamos preparar o nosso futuro agora no presente, fazendo reforma, fazendo mudanças, dentro daquele princípio que Sócrates nos ensinava há 4,5 séculos antes de Jesus. Conhece-te a ti mesmo, porque a base de mudança da alma, a base de transformação moral e espiritual do homem está no autoconhecimento, quer dizer, no conhecimento de si mesmo. E é justamente a isso que a doutrina espírita nos conduz, nos leva, porque o objetivo do espiritismo é o homem encarnado, que somos nós, e o homem desencarnado, para que o homem faça mudança. Se não fez a mudança aqui na Terra, mas depois da morte faça as suas mudanças, porque o espiritismo, os conhecimentos do espiritismo, a educação espírita abrange o homem material, que somos nós, e abrange o homem espiritual, quando estivermos no mundo dos espíritos, que é a nossa pátria de origem. Nós estamos afastando aqui algumas propagandas desagradáveis. Aí ele diz, libera a capacidade de compreender e perdoar com que Deus nos dotou a cada um.
para que o ressentimento, as mágoas, os rancores, ante os conflitos de ação e de opinião, nas áreas de trabalho em que nós estamos, não nos cause desequilíbrio, que às vezes nós guardamos ódio, rancor, mágoa, ressentimentos, está lá guardado. E é isto justamente que constitui paredes interiores, barreiras interiores, não é? Por isso é que Jesus dizia naquela época que devemos ter fé para demolir essas barreiras, porque se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, segundo as palavras do Cristo, será capaz de transportar as montanhas. Montanhas essas a que ele se referia, mas não são as montanhas, as elevações de terras, mas as montanhas interiores que nós temos, as montanhas do orgulho, das vaidades, das cobiças, da avareza, do orgulho, do egoísmo, do ódio, do rancor, da vingança, do ressentimento, da mágoa. Tudo isso constitui barreiras interiores. Tudo isto, essas paixões e os vícios de uma forma geral, tudo isto constitui paredes que estão ainda dentro de nós e precisamos demolir essas paredes. Por isso é que ele diz, ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho, que te vês, não te cause desequilíbrio. Quer dizer, esses obstáculos, não é? Ressentimento, como ele diz aqui, mágoas, ante os conflitos de ação e de opinião nos ambientes que nós fomos chamados a viver. Não guardemos isto, é isso que o Espírito está ensinando. Não acredites tanto em doenças e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Certa feita nós recordamos um episódio, um pequeno episódio, entre Chico Xavier e o seu guia espiritual Emmanuel, que é este aqui, esse Espírito sabe que está transmitindo a mensagem. Chico Xavier nos contava em suas histórias, quando ele estava aqui na Terra, entre nós, ele dizia que Emmanuel, esse Espírito, se apresentou a ele quando ele era jovem. Não tinha começado o trabalho de mediunidade ainda. E o Espírito se apresentou e dizendo a Chico que gostaria de escrever livros espíritas através da psicografia de Chico. Aí Chico disse que não tinha condições porque tinha um problema de uma doença no olho que era incurável. E então o Espírito Emmanuel respondeu, Chico, você espera para fazer o bem quando estiver completamente sadio? No mundo inteiro não tem uma pessoa completamente sadia. Cada uma tem os seus problemas. Então você tire essa barreira dentro de si, que brevemente iniciaremos o trabalho da psicografia, e escreveu uma quantidade enorme depois de livros através do lápis mediúnico, da mediunidade de Chico Xavier. E Chico Xavier desencarnou com esse problema. Se Chico naquela época não tivesse iniciado o trabalho, hoje ele não teria feito nada e nem teria evoluído. Isso é um exemplo para todos nós. E o Espírito continua, não acredites tanto em doença e nem em cansaço que te impeçam de fazer o trabalho do bem. Trabalhando um tanto mais, auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria, se desdobrar no trabalho ao próximo. E há um mundo de atividades para os espíritos de boa vontade para trabalhar pelos que estão abaixo dele. Abrimos um parêntese, pequeno parêntese, aí, para fazer um aditivo nessa questão de trabalho. O Livro dos Espíritos nos diz que em qualquer posição que nós estivermos encarnados ou desencarnados,
em qualquer parte do universo estaremos sempre entre um superior a nós e outro inferior. Ora, se nós recebemos do superior a mão para subir, nós também devemos dar a nossa mão aos que estão abaixo de nós na evolução, para que eles cresçam também. Isto nos mostrando que a lei de Deus é uma fraternidade e é uma solidariedade universal. É isso que o Espiritismo passa para nós. E o Espírito aqui termina a mensagem dele. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar, conquistar o respeito dos outros. Confiemos em Deus, acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós, que somos seus filhos, sua obra-prima universal, somos nós. E de maneira, meus prezados amigos, companheiros de estudos do Espiritismo, o tema de hoje, em nosso programa Encontro com o Espiritismo, o tema foi evitando inquietações. Não há necessidade. Façamos uma autoanálise e busquemos as causas, os porquês de estarmos inquietos, irrequietos. Por quê? Foi que eu fiz? O que é que eu estou pensando? Em que eu estou preso? Eu estou escravo de que ideia, de que frustração eu estou sendo escravo para me criar inquietação? Então busquemos as causas das inquietações dentro de nós mesmos, perguntando a nós mesmos: o que é que eu estou pensando? O que foi que eu fiz? Não é? Isto é uma forma do conhece-te a ti mesmo, porque a base da educação do espírito, da elevação do espírito, e a base de criar pontes, não é? De trafegar na vida, a base de tudo é o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de nós mesmos, com base nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz para todos e apenas um lembrete. Crie o hábito de, na dormida, leia uma página espírita, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Se puder, leia também o Livro dos Espíritos, uma pergunta e uma resposta. Continue com estes dois livros em sua cabeceira. Passe apenas 15 minutos antes de dormir. Leia uma página do Evangelho, 2 perguntas do Livro dos Espíritos, não é? Faça uma prece pedindo a Deus para lhe beneficiar. E se você tem algum problema que está lhe inquietando o dia a dia da vida, conforme diz aqui a mensagem, você está muito inquieta, muito irrequieto, aí Deus vai lhe dar, através da prece, da oração, vai lhe dar um roteiro, um destino, e vai ajudar você e ao espírito, ou aos espíritos que estão lhe transmitindo esta inquietação nervosa. Apenas uma sugestão. Muita paz e até o novo programa Encontro com o Espiritismo.